Fechar aqui. E será que eu levo? É. Ó José grosso querido, que por nós... Acho que eu esqueci. Ô, Lúcia, eu esqueci, Lúcia. Coração reunido nas As asas Leves leves e a sensação de paz e luz me serão sempre aumentadas na estrada que nos conduz. As celestes moradas na formação do ambiente, na proteção deste céu, nós sentimos presentes na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias, que funde a nossa emoção. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Graças a Deus. Agradecidos estamos, Jesus, que estamos ligando nesse momento à casa do Divino Espírito Santo, a todos os espíritos que estão lá reunidos para conosco estudar os vossos ensinamentos, Jesus. Os espíritos responsáveis por esse trabalho, que nesse momento possamos ligar a nossa casa querida e estudar os ensinamentos de Jesus. Alessandro, você pode fazer a prece, por favor? Deus, Pai de infinita bondade, Jesus Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, a espiritualidade amiga, trabalhadora do nosso centro, Divino Espírito Santo, e pedimos, Senhor, permissão para estudarmos mais um estudo do Livro dos Médiuns, agradecidos por estarmos reunidos aqui no seu santo nome, no nome desse trabalho, que tanto agrado nos dá, que agrada o nosso coração, que nos coloca no caminho do seu Evangelho. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, abrirmos nossos corações para esse estudo. Abençoa todos, Senhor, encarnados e desencarnados presentes aqui, e os que não puderam estar aqui. Em especial, na noite de hoje, pedimos pela nossa irmã, a Conceição, que ela se fortaleça para a cirurgia que ela vai fazer na terça-feira. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu semana passada, meu olho estava doendo, eu não podia acompanhar. Qual é o número mesmo, criança? É 288, não é isso, Valéria? Isso mesmo, 288, perguntas simpáticas ou antipáticas. Então, vocês começam a ler aí, que meu livro, a tradução é diferente. Você pode, Alexandre, ler, por favor, aí? Pode. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir-lhes. Não atendem às fúteis. Parágrafo 2º. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Segundo A. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos?
Não. É a pergunta, não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Quais as perguntas com que mais quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Alguém quer comentar? Isso daí é muito importante na casa espírita, essas perguntas. Eu aqui, o que eu entendi é o seguinte, né? Primeiro, né, depende das pessoas que fazem, né, da seriedade da reunião que se está, né? As pessoas que se reúnem, né, numa casa, né, com preparação, né, com aquele espírito realmente, né, de ajuda, espírito de fazer coisas úteis. Aí você atrai, né, bons espíritos sérios, né, espíritos superiores. Agora, se você faz uma reunião frívola, né, só com curiosidade, mais focada no fenômeno, aí você pode, né, atrair também espíritos, né, embusteiros, brincalhões. Aí também varia nessa questão aí da pergunta, né, que você faz. Né? Se você faz um tipo de pergunta, né, que querendo colocar à prova aquele espírito superior, é uma pergunta antipática, né? Ele percebe que você está querendo provar, colocá-lo à prova, ou você está fazendo uma pergunta só por curiosidade, que colocou aqui, né? Então, tem muito a ver com esse intuito, essa preparação do ambiente, o tipo de reunião que você está organizando, e aí tem tudo isso a ver. Agora, quando você recebe de um espírito, né, uma elevação não tão, né, superior, eles vão responder a tudo. Eles só não vão responder aquela pergunta que você faça, né, que pode colocá-lo em má situação, ou comprovar a inferioridade dele. Né? E ontem, na apresentação que a gente estava vendo, né, estudando de uma casa espírita, ele fala sobre os médiuns, né? Ele falando assim, que mesmo em uma casa séria, que seja um estudo sério, muito intelectual, ou seja, com a asa lá da parte intelectual muito avançada, né, com perguntas muito científicas ou né, mesmo filosóficas, de muito conhecimento, se faltar a parte moral, a parte do amor, né, ele falava isso, né, se não tiver o amor também, os espíritos também se afastam, né, os bons espíritos também se afastam. Então, tem que ter isso também na vontade, assim, na intenção, né? Na intenção das perguntas tem que ter o respeito, o amor, né? A utilidade, tudo pautado no que está no Evangelho de Jesus, né? Porque tem muitas pessoas, Alessandra, que fazem perguntas, querem fazer perguntas inconvenientes. Um certo dia, eu estava entrando no centro, abrindo o portão, uma pessoa desconhecida estava esperando o grupo abrir para pedir uma coisa absurda. Pergunta, eu falei assim, minha senhora, aqui é uma casa espírita, nós estudamos a Kardec, não sabe nem quem é Kardec. Estudamos ensinos espíritas, a gente não trata dessas coisas aqui. Ah, mas eu já vim aqui e já fizesse. Não, não foi aqui não, só está enganada. Aqui não foi que se fez nada disso não. Aqui é uma casa de amor, é uma casa de bem. Então, você tem que ter cuidado também, porque pessoas mal informadas
vão lá pedir alguma coisa, um trabalho para você fazer que não é da casa espírita. Então, os trabalhadores também têm que ter cuidado naquilo que eles falam, conversa com os outros. Então, tem que saber ter um conhecimento da doutrina para não falar o que não deve. Porque a mulher ainda queria brigar comigo ainda, eu calma, falando com ela, e ela saiu zangada. Porque queria fazer um trabalho para uma pessoa lá, sabe? Não, aqui nunca ninguém fez isso, não, sabe? Então, você tem que explicar a pessoa. E elas chegam lá querendo saber. Eu quero saber a notícia de fulano, beltrano, que morreu. A senhora, aqui a gente não faz isso, não. Aqui, como é em Chico, ela não entende isso, o telefone toca de lá para cá, a gente não faz esse tipo de trabalho aqui, sabe? Então, eles vão lá, pessoas que vão lá querendo saber essas coisas, essas notícias, como também tem que saber falar muito para as pessoas, para os pessoas que querem candidato a um trabalho, participar de trabalho mediúnico, que é estudo. Porque eles chegam lá, como já aconteceu com irmãos, que eu já até comentei, eles vão lá, ficam olhando, como é estudo, eles voltam, porque eles querem psicografar logo no primeiro dia, sabe? Então, então, a gente, como falou assim, quem dirige tem que ser uma pessoa de caráter muito grande, muito carinho, de muito amor. Sabe? Isso o seu Ivan tinha muito. Então, eu sinto muita falta dele nisso. Como que ele se comportava diante da doutrina e o que nós temos que seguir. Então, vamos, criança. Alguém quer falar? Lúcia, inclusive, né, só aproveitando, né, essa oportunidade, ontem eu coloquei lá no nosso grupo um link para essa apresentação que a Alessandra se referiu agora, que é uma advertência muito grande para as pessoas que têm mediunidade e que precisam tratar essa mediunidade com muita responsabilidade, os médicos, né? E, inclusive, nessa apresentação, que é uma palestra, né, numa casa espírita, acho que lá de São Paulo, faz uma advertência que existe um lugar no plano espiritual, um umbral, na verdade, chamado Cidade dos Nobres, que é uma cidade onde os médiuns espíritas, quando desencarnam, eles são atraídos para essa cidade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Por quê? Porque não cumpriram a missão como médium. Ou postergaram a missão, não quiseram desenvolver a mediunidade, ou fizeram mau uso da mediunidade, né? Eu já ouvi em algum lugar também. É obreiro da eternidade, é obreiro de André Luiz, não é obreiro de André Luiz, também tem um caso que é só o trabalhador. É esse que nós estamos estudando, mensageiro ou obreiro. Um dos dois. Então, depois, se vocês tiverem um tempinho, acesse esse link que eu mandei ontem lá. Eu vi de manhã. De manhã eu vi. Um tempinho para assistir, é quase 1 hora de palestra, né? Mas vale a pena, né? Ele fala muito da transformação, na verdade, da resposta. Ele cita até, sabe, as casos que são realmente sérias, de trabalhos sérios, tanto intelectual e moralmente, mas que os trabalhadores, muitas das vezes, estão ali achando que cumpriram ali, olha, não, eu vou sempre, eu trabalho, eu faço isso, mas não se mudaram. Na verdade, a transformação é interna, é nossa, né? Enquanto trabalhador também, né? Mas enquanto trabalhador da casa. O que eu estou me modificando? Né? Isso é muito sério, assim. O médico precisa estar muito atento a isso, né? Não basta só a prática da caridade, né? Isso que ele colocou só do trabalho para o outro, de estar ajudando os espíritos que estão indo à casa, procurar ajuda, mas e minha mudança? Se né? você não usou aquela mediunidade sua para você promover a sua reforma íntima, você vai ser penalizado, né? Vai passar uma temporada boa lá no umbral
possivelmente num lugar desse daí, porque quando o médium desencarna, ele é atraído para esse local por entidades, Por conta da por facilidade. conta da né? facilidade que ele tem de lidar com a coisa espiritual. Então, é muito sério isso. E aí fica como um vampiro de ectoplasma, né? Uma coisa assim, muito séria, entendeu? Muito séria. Fica escravizado. Alexandre, Divaldo tem um livro, que eu tenho esse livro, só que eu não guardo o nome. Uma trabalhadora dele trabalhou mais de não sei quantos anos na casa dele lá. Trabalhava demais. Aí eu lembro logo de mim, meu Deus, tem que fazer a mudança. Só que aconteceu o seguinte, ela trabalhou muito, mas ela não trabalhou o seu interior. Então, quando ela partiu daqui, ela ficou presa ela ficou presa lá no cemitério, com a luta para tirar ela de lá. Por quê? Ela trabalhou muito, mas não fez a mudança. É isso que eu tenho medo, problema meu é esse. Alexandre, Oi. você falou alguma coisa aí dos médios que publicamente eu não vou falar. O dia que tiver a reunião, eu vou lembrar de falar. Sabe, eu vou falar isso, que muitas vezes o médium vai numa reunião, ele estuda, mas existem determinadas coisas na formação da reunião que as pessoas só têm aquilo assim por cima. Ela não presta atenção. E eu sofro muito no divino por causa disso, porque aí o médium fica me culpando de alguma coisa. Ele não presta atenção. Então, nós temos que, muitas vezes, não é só o médium ir lá na casa espírita trabalhar, tem determinados processos que ele tem que fazer. A reunião tem que ter, que existe na reunião. Vocês, como são novos, capaz de vocês saberem mais do que muita gente está há muitos anos numa casa espírita, assim, sabe? Numa casa espírita, assim, que frequenta há muitos anos, qualquer casa espírita, sabe? Tem muitas pessoas, algumas nuances que a gente não é despertada. Eu, graças a Deus, eu prestei atenção nisso. Então, existem determinadas coisas que nós temos que seguir, com ou sem vontade. Nós temos que fazer isso, senão não pode frequentar a reunião. Eu não vou falar publicamente, vocês não, como vocês não frequentam a reunião, nunca frequentaram, talvez vocês que são novos, que a Alessandra gosta muito de pesquisar, porque no livro de André Luiz não fala. Não fala. Mas como nós que estamos na prática, prestamos mais atenção nisso. E eu, inclusive, por causa de determinadas coisas que aconteceu, eu estava com o corpo presente, mas o meu espírito foi anulado. Eu fui anulada na reunião, não por minha causa, por causa de uma terceira pessoa que fez alguma coisa e me afetou. Para que eu não interferisse na reunião, eles anulam. Às vezes, Alessandra, em uma reunião mediúnica, você está anulada que você nem sabe. Eu sei, porque José Grosso já falou para mim, eu já anulei você. Entende? Anulou. Há pouco tempo também, eu sei que me anularam. Porque eu sou uma pessoa assustada. Não me assuste, não, porque vão me anular. Os meus pensamentos vão embora. Então, é anulado. Muitas vezes você está numa reunião ali, pensa que você está ajudando ali, mas você está fora daquilo ali. Eles te colocam uma barreira. Eles te anulam, eles te colocam uma barreira, e te anulam da reunião para você não interferir. E eles vão embora com a reunião. Você pensa, e hoje eu trabalhei? Trabalhou nada, você estava anulado bem no cantinho lá. Vamos embora, criança. Vamos lá. Continuar aqui, então. Vamos continuar. O que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? Essas pessoas
agradam muito aos espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado, né? Então, é aquilo que a gente comentou aqui, né? As pessoas vão por curiosidade. Curiosidade, para querer informação. saber, às vezes, informação, alguma coisa da vida material. Essa é a notícia dos seus destinos. Notícia, né? Mas sem ter mérito, sem ter necessidade, né? O Alexandre, eu para não esquecer, o mentor falou que, para mim, uma coisa lá, que uma pessoa que ia ser candidata, mas ela não quis. Problemas particulares dela não foi. O mentor, aí eu anotei que para não esquecer. O mentor falou que tinha que ter disciplina, compromisso, pontualidade, assiduidade. Se essa pessoa que quer se propor, assim, por exemplo, aí você fala assim, Lúcia, fulana está estudando, está aqui na Casa Espírita um monte de tempo aqui estudando, ela está se interessando pela a reunião, pela mediunidade, não sei, não é passando mal, não, que doutrina, que reunião mediúnica não é para médium que passando mal, e não. Ele tem que ser tratado através do passe, essa pessoa tem que ser tratado através do passe e reunião mediúnica, e reunião pública. Ele não pode ir à reunião mediúnica se ele for aquela pessoa que chega lá passando mal. Eu quero frequentar a reunião de mediunidade porque eu tenho mediunidade, eu passo mal. Não pode. Entendeu, Alessandro? Não pode. Primeiro, ela tem que fazer o tratamento através do passe e da reunião pública. Sim, já teve uma pessoa... Fala, senhor. A pessoa tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Tem que refazer as energias dela. Para entrar na sintonia na casa, né? Então, a pessoa tem que entrar na sintonia da casa, do ambiente, do evangelho, no estudo, né? Então, para poder entrar na reunião mediúnica, aí tem que ter muito bem, tem que saber o que vai fazer. Por isso que ela tem que ter assiduidade. Ela tem que ir sempre. A espiritualidade sabe que a Alexandre não pode ir toda sexta-feira porque ela sabe que ele está no trabalho. Ela sabe que ele está no trabalho. Que ela vê todo dia a gente aqui, então sabe que está no trabalho. Então, eles sabem. Então, tem que ter a assiduidade. Porque, eu nem vou falar... Assumir compromisso. Tem que assumir compromisso. Compromisso. Se você não pode... Eles vão abrir a glândula, abrir não, maneira de se falar, abrir a glândula para a pessoa. Vai abrindo, através dos trabalhos. Aí a pessoa some e passa mal. Diz que foi na casa do espírito, passou mal. Não foi, porque não foi assim, não continuou o trabalho, essas coisas todas, né? Dona Maria, uma determinada vez, uma determinada pessoa que frequentava a nossa casa, lá, um parente dele, passando mal, um caso de obsessão muito grave, muito sério, porque queria, o filho nunca foi na casa espírita, queria porque queria que ele frequentasse a reunião de sexta-feira. Eu falei assim, olha, aí eu falei para ele, né, que não podia, que no momento ele tinha que tomar passe, frequentar as reuniões públicas, para que um dia ele pudesse, então, participar. Aí a pessoa não acreditou em mim, foi telefonar para o seu Ivan. Aí o seu Ivan também falou. Então, a pessoa estuda a doutrina espírita, chega na hora, aí eles foram para outro lugar. Lá e ficaram lá. Outro tipo de coisa. Já falei, Alexandre, pode falar. Só uma coisinha, gente. Ô, Lúcia,
Eu queria te fazer uma pergunta, é assim, um Se eu não desconhecimento souber, da... Alexandre responde. Pô, Tá quem sou bom. eu? Até caiu aqui. É que quando vocês falam que eu vi quando o Alexandre falou dessa necessidade dos médios que não cumpriram, então eu fiquei assim, será que eu tenho esse compromisso, né? Porque eu até hoje não tive nenhuma, a não ser sonho profético uma vez a cada 30 anos, né? Tirando isso, é só cheiro, essas coisas não têm uma mediunidade muito forte. Eu sempre tive, sim, uma curiosidade espiritual muito grande, isso desde novinha, desde pequenininha, né? Então, tem muitas coisas que eu meio que sabia, mas nunca ouvi ninguém falar, nunca vi ninguém. Aí eu fiquei agora, eu falei assim, como você sabe que se você tem essa obrigação, se a maioria dos médios sentem a necessidade de ir ou sente alguma coisa, alguma demonstração que precise participar. Porque, sinceridade, quanto mais eu estudo, mais eu fico assim, rapaz, vamos pensar positivo, acertar as coisas, para ver se a gente fica só assim, uns 2 dias lá no umbral, não estou muito afim de ficar muito tempo, não. Dia vai Vocês podem me responder, gente? chegando, 2 É igual dias. transformação. A gente tem que se Valéria, transformar, olha só. melhorar. André Luiz. Nosso pensamento astral, Valéria, me ouve aqui. nosso exterior, Olha né? só. A mediunidade, todos nós temos mediunidade, cada um na sua condição. Você está exercendo agora sua mediunidade com a sua mãe, na sua casa. Não necessariamente numa casa espírita. Porque senão, quem é evangélico tem mediunidade, mas ele faz um ótimo trabalho de assistência, ajuda, um médico com paciência, ajudando seus pacientes dentro de um hospital, dentro do consultório, as pessoas na rua, conversando, conversando, elas estão exercendo a mediunidade. Na casa espírita, você está educando a mediunidade. Agora, se você recebe irmãozinho assim, você tem que naturalmente educar, mas não necessariamente você precisa estar numa casa espírita. Por exemplo, Dona Santinha precisando de você aí. Você não pode, é falta de caridade você deixar a Dona Santinha ir para uma casa espírita. Você não pode. Entendeu? Então, por exemplo, uma mãe com um filho doente em cima de uma cama. Como é que essa mãe vai deixar essa pessoa? O compromisso dela é com aquela pessoa ali. Entende? Então, tem vários tipos, vários casos. Nem sempre. Na casa espírita é uma educação da mediunidade. Se você recebe irmãozinho, e já vem pessoas com aquele compromisso mesmo. Eu sei que eu vivo esse bendito compromisso que foi me dito pelos espíritos. Eu cheguei na casa espírita já com 30 e quase 40 anos. Cheguei velha, mas foi me dito, você tem esse compromisso que você assumiu. Na outra vez eu não vou pedir nada disso. Vem com esse compromisso. Eu já sei que eu vim, mas muita gente não. Entendeu? Ele tem uma pessoa em casa. Você tem o seu trabalho, você exerce com seu amor, com seu carinho, com seu conselho, o seu lugar. Um evangélico, ele vai na casa espírita? Ele não vai. Ele vai ali dentro da igreja evangélica dele ajudar, falar de Jesus ali para essas pessoas. Não é assim necessariamente você está na casa espírita. Por exemplo, Alexandre tem um compromisso muito grande. Você chegar na casa espírita lá, presidente do Divino. Não é? Então, é a pessoa que estava chegando. Olha, você não me ouviu. José Grosso falou assim, está chegando as pessoas aí. Agora, o compromisso dele é muito grande. Ele tem um compromisso grande com a doutrina espírita. Ele tem que
ser o guardião daquela casa com a doutrina, com o ensinamento de Jesus e de Kardec. A responsabilidade dele é grande. Ele não pode deixar ninguém entrar naquela casa, como já muitas pessoas já entraram. Se Valquíria lembra que Valquíria é antiga, muitas pessoas chegaram. Eu parece que eu estou vendo seu irmão ficava quietinho, seu irmão não abria a boca. As pessoas chegavam lá, Kardec está ultrapassado, seu irmão. Nós temos que botar a ciência, é fulano, beltrano, ciclano. Seu irmão não falava nada. Daqui a pouco, meu filho, aquela pessoa, os espíritos via que aquela pessoa ia atrapalhar a casa, e para não perturbar seu irmão, o que eles faziam? Muito forte. Pessoa, tem muita treinamento para poder ir embora. Ou mandar uma casa espírita. Então, é por isso que a pessoa que dirige a casa espírita tem que ter moral e amor. Porque aí os espíritos estão junto dele, auxiliando, para que ele não faça besteira. E se alguém chega lá para fazer besteira, vai embora. Não adianta chegar na casa, eu estou falando que eu estou pensando em outra coisa, não posso falar. Chega lá com toda a pompa e circunstância, vai perturbar a casa, e os outros fazendo direitinho, ele voa de lá. Entendeu, Alexandre? Entendeu, Valéria? Não, eu entendi. Eu só queria colocar para a Valéria o seguinte, né? Que, na verdade, essas coisas, né? Essas propostas, como veio até mim, você não precisa ficar preocupada, né? Será que eu estou indo? Será que eu estou fazendo? Na verdade, é colocado no caminho da gente aquela missão. Conforme a Lúcia falou, né? No momento agora, a tua missão, né, espiritual é com a tua mãe, né? Então, na hora certa, as coisas vão vir para você, né? Assim como veio o calo no meu colo, né? Eu estava há 2 anos só na casa espírita, né? Aí o seu Ivan veio para mim, me convidou. Eu já tinha entrado antes na diretoria, né, como zelador, porque me chamaram também, e eu estava satisfeitíssimo como zelador, porque eu queria contribuir com a casa de alguma forma. Assim, sinceramente, de fundo do meu coração, nunca foi intenção minha, né, ser mais do que isso, né? Mas as coisas, os desafios vão chegando para você, né? Eu tive o privilégio de nascer dentro do espiritismo, eu recebi muita informação, então eu tinha que, em algum momento da minha vida, retribuir isso, né? Então as coisas vêm na hora certa, né? Eu vou, por exemplo, na reunião de sexta-feira lá, eu acho que eu não sou médium, né? Não tenho assim uma mediunidade aflorada. Eu tenho assim, igual você, o sonho, né? As intuições, né? Às vezes eu percebo assim, olha, vai por esse caminho, você está no caminho errado, alguma coisa que fala, assim, mas de eu claramente, né? Eu me concentrar e, né, psicografar, eu acho que não é muito a minha praia. Eu já tenho algumas vezes me esforçando, né? Mas coisas vão acontecendo naturalmente. Essas oportunidades de eu viver, elas vão acontecendo na vida da gente. Agora, cabe a gente, na hora que acontecer, na hora do chamamento, você está disponível e seguir também. Eu acho que é por aí, entendeu? Entendi, então, vamos passar entendi. para o segundo livro. Agora a gente vai ter que passar para o segundo livro, que já está na hora. Mas vamos marcar então aqui. Paramos em qual questão? Só para a gente marcar. Falta até a quarta aqui, o 4º parágrafo aqui, né? Gente, Questão 4, na 5ª? Foi. Eu não posso dirigir, não, que eu falo mais do que leio. Não posso, não. Não, mas, Lúcia e Alexandre, obrigada. Pelo menos eu vou dormir um pouco mais tranquila hoje. Não, mas fica tranquila que André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Então a gente vai ficar um pouquinho mais, né? Não é só 2 dias, não. Bota. Poxa, gente, assim vocês fazem desistir. E sua missão não, porque você é nossa comunicações, né? Assessora de informática. Assessora de informática. Tô aí, né? Pois é, eu estava lendo lá do Ministério das Comunicações, eu falei assim, gente, será que eu vim de lá?
Tá bom, gente, vamos passar para o segundo livro. Ó, só para Você tá terminar, comendo a sua Valéria, mediunidade, José ó. Grosso, Valéria, só para terminar, José Grosso falou assim para mim: vocês não se preocupem com as coisas de umbral. Faça o bem, trabalhe no bem, que quando vocês morrerem, a gente resolve o caso. Eles que vão se desvelar para a gente. Vamos lá. Ai, Então, vamos. Tá bom, gente. Eu não sei onde que está, não, criança. Vocês leiam aí. Vamos que eu não melhorar sei. a nossa Eu ação. marquei aqui. Tá ó. aqui, ó. Se estão com página 14, se estão com a versão PDF, é página 14, o finalzinho, que depois que Tobias fala. Tobias falou longamente, comentando minha Isso. posição, tá? Isso. Aí Aí a gente vai entra. começar no outro. Aham. Tá ok? Então, lê, criança. Pode ler que eu vou me achar aqui. Tá, eu vou só eu anotei assim, só para a gente se situar, não sei se, acho que o João não estava aí na semana passada, né? Só se alguém não... A gente, então, vai dar continuidade aqui o capítulo 2, né, dos Mensageiros, que é o livro que a gente está estudando. Aí eu anotei aqui, né, no capítulo 1, só para a gente relembrar, né, foi sobre renovação, onde André Luiz se desliga daqueles sentimentos mais injustos, né, que ele tinha, apegados à matéria, às paixões na terra, né, a família, o apego à mulher que ele deixou, aos filhos, né, e aí ele já começa a dar lugar ao amor fraternal, né, onde ele recebia, por exemplo, os irmãos lá só com curiosidade, querendo saber o que estava acontecendo, por que tinha acontecido aquilo, e aí ele passa para querer ajudar, independente do que aquele irmão tenha feito, né? Isso foi lá no primeiro capítulo, que é a renovação. E aí ele encontra-se, a Narcisa fala com ele dessa renovação mental que ele está passando e o convida para ir trabalhar no Ministério para ser apresentado no Ministério da Comunicação, né? Que são os novos rumos que ele vai tomar aí, que é esse capítulo que a gente está agora, né? Que se chama, que é quando ele vai ser apresentado ao Aniceto, que vai acompanhar ele nesse trabalho lá do Ministério da Comunicação. Aí a gente foi até na parte que a gente estudou, falou sobre as horas, né? Ele almeja ir para esse trabalho, mas aí ele fala com Tobias, que é quem vai apresentar ele ao Aniceto, né? Aí o Tobias pede autorização ao ministro lá do Ministério da Comunicação, que eu acho que é eu tinha anotado aqui. Não, é o Genésio, que é o Genésio, né? E aí eles falam que, olha, André, você tem horas suficientes de trabalho, né? Então ele tem mérito, a gente viu que ele tem mérito, né? E além do mérito, eles já avaliaram a necessidade dele ir para esse ministério, né? Então, porque ele questiona que lá no nosso lar muita gente poderia ir, né? Mas ele tinha mérito para ir, né? E existia necessidade também. Então, Tobias vai até Genésio, pede esse consentimento é dado, e aí o Tobias vai levar ele para conhecer o Aniceto, que é onde a gente vai começar hoje, tá? Só para a gente dar a introdução. Então, vou continuar aqui. Depois de examinar-me com atenção, né, quando ele está sendo apresentado ao Aniceto, né? Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e perigoso. Rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. E todos respondem por qualquer erro cometido.
Olha só que interessante, né? Diferente daqui, quando as pessoas me pedem para assinar as obras feitas, né? Olha, fiz uma caridade, quero anunciar que fiz, né? As obras de governo, lá não, é um trabalho de todos, né? Ninguém assina essa obra que é feita lá, né? Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, o Aniceto ele vai dividir os grupos e, como a gente sabe que o André Luiz ele foi médico da Terra, provavelmente ele vai estar participando de experiências, né, nessa área, né? Era assim que ele fazia, que o Aniceto trabalhava com os grupos divididos. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendam a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Olha só que legal aí, né? Ou seja, não basta a caridade. Você tem que também dedicar ao seu autoburilamento, ao seu autofuncionamento. Uhum. De novo, né? A gente está falando, né? Como é que as coisas vão se casando, né? E me chama a atenção aqui também, né, da importância, por exemplo, né, cada um tem uma profissão aqui, mesmo que seja, por exemplo, ele fala aqui das freiras que tinham conhecimento na parte doméstica, do lar, né? Como é importante a gente também trabalhar as 2 áreas, do conhecimento, né, da parte técnica também, que a gente vai precisar disso lá para ajudar os nossos irmãos aqui na Terra. Na verdade, isso é uma característica do bom líder, né? O bom líder é aquele que consegue enxergar no grupo, né? Tem um grupo heterogêneo de serviço, mas ele sabe as competências de cada um. O que fulano é bom, o que o Zezinho é bom, o Guinho é bom. Então, ele vai pegando as pessoas pelas suas competências, pelas suas experiências já adquiridas e vai encaixando naquele serviço determinado, onde a pessoa pode contribuir mais e onde ela pode aprender também mais. É isso que ele está fazendo ele. Vamos continuar, então. Se alguém quiser falar, é só interromper, tá? Ponderei, admirado, o curioso processo, enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar
toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o, sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Quer dizer, enquanto instrutor, eu também sou aprendiz, né? Sim. Olha, eu aceito ser um instrutor, sim, mas eu continuo meu processo de educação, de aprendizado, né? A gente não para nunca de aprender. Desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Aqui eu lembro de Lúcia, né? Que ela não recusa serviço, não. Não, mas ninguém deve recusar. Não tem, às vezes não vai passar outra vez para te chamar. Lúcia. Isso aí. Mas dá um friozinho na barriga, né? Quando o serviço chega, não você vai dar conta, se você está preparado, mas a gente é ajudado. Eu falo sempre, se você foi convidado, você foi revirado pelo avesso. Você foi revirado pelo avesso. Quem sabe que você tem condição e pode. Um dia na reunião de quarta-feira, muito tempo, eu falei, meu Deus do céu, para que foi falar isso, meu Deus, com a gente? Eu guardo as coisas. André Luiz, não sei se já apareceu, vai aparecer aqui, é um negócio que eles medem a energia para dividir a telescópio. Sei lá como é que é o nome do negócio. É um negócio assim, psicópio. Sei lá como é que é o nome do negócio. Eles falam assim, semana que vem a gente vai trazer assim, meu Deus do céu, vai medir todos os trabalhadores aqui, para ver a condição de cada um ali no trabalho. Tá? Meu Deus! Porque aí eles definem quem vai para a doação, quem não pode ir, sabe? Então, eles fazem uma definição ali no trabalho. Cada médium que está ali tem um setor, por exemplo, Alexandre, ele fala que ele não tem mediunidade, como pode ser, psicofonia, mas ele, e que ele falou, ele pode ter de doação. Porque todos nós que estamos sentados àquela mesa, quando nós entramos no trabalho de sexta-feira, tinha uma pessoa lá que levantava às vezes, ia lá fora e não podia ir, mas se eu falasse, tem gente que não entendem as coisas e cria tanto problema que eu fiquei quieta. Não pode, você chegou lá em cima, senta ali e fica, porque você ali está estabelecendo um elo, uma vibração ali. Os espíritos, quem vê, eles estão trabalhando. Seu mentor de lá, o mentor da mediúnica, o mentor mediúnico, ele está trabalhando em você. A Valquíria, que já frequentou, que sabe, médio sabe mais. Eles estão trabalhando ali, você não deve se levantar mais, porque o trabalho não é feito quando termina 9 horas. Vamos psicografar, psicofonia não. A partir do momento que você subiu, lá em cima, você está trabalhando, você está doando. Eles deixam muita gente ali naquela sala, ali, muitos espíritos, para receber a doação. Então, está doando, está fazendo o trabalho e você, muitas vezes, nem percebe. Então, muitas vezes também, Alexandre, muitas pessoas que estão ali, que falam que não tem a mediunidade de psicofonia, nada disso, porque muitas vezes no futuro ele está sendo preparado, que nós não sabemos, para exercer, por exemplo, a atividade
de comandar não, como é que se fala? De dirigir a reunião. Porque quem dirige uma reunião mediúnica, ela não pode receber espíritos. Ela não pode. Não pode receber. Então, muitas vezes a pessoa está ali sendo trabalhada para um futuro. Ali. Por isso, muitas vezes não vai receber. Energia, Lúcia, eu acho que eu tenho bastante, entendeu? Então, você está doando. Você está doando porque, fica muitos espíritos ali de quarta-feira, ali, para receber, porque às vezes a energia que aquele espírito precisa não está entre aqueles trabalhadores. Às vezes o trabalhador que ia doar, por algum motivo, ele não pôde ir. E, às vezes, na reunião de sexta-feira, tem alguém que tem aquela energia que pode suprir e estar ali. Uma vez eu estava subindo a reunião de sexta-feira, para sexta-feira, eu falando assim, subindo escada e pensando, amanhã eu venho limpar esse centro aqui, vou limpar esse centro. Aí eu cheguei lá em cima, o mentor falou assim, não pode limpar agora, não pode limpar. Porque ficaram doentes aí, nós vamos removê-lo outro dia. Então, eu não podia entrar na sala para limpar, entendeu? E ninguém sabia que eu estava pensando isso, sabe? Chegando em cima, ele falou, não pode, sabe? Porque fica, às vezes, doente que não pode ser transportado. Precisa receber energia ou está tão fragilizado, que ele não pode seguir. Ele fica ali um tempo para depois seguir. Ali tem um hospital, ali em cima, tem determinadas coisas, ele fica lá para depois seguir. Vamos ver. Alguém quer falar? O pessoal aí quer falar alguma coisa? Então, vamos embora, criança. Eu não posso dirigir, que eu falo muito. Então, o Aniceto aceita, né, o André Luiz, né, no trabalho. Né? Ele diz que ele não pode recusar e aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Então, André Luiz se coloca à disposição para trabalhar, né? Humildade, de acordo com o que Aniceto colocou ali para ele. Né? Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada, e concluiu, pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou, encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Ele vai começar aí nesse ele nem começa ainda a trabalhar, né? Ele ainda vai estar aprendendo. Você vê que coisa interessante, né? Você vê que cada tipo de trabalho lá na colônia tem uma remuneração em bônus horas diferente. Então, quando ele fala de ser remunerado pela tabela da comunicação, aqui tem um peso diferenciado. Então, é de acordo com a responsabilidade, de acordo com o grau de conhecimento requerido para aquela tarefa. Na verdade, o que a gente tem aqui na Terra é algo parecido com isso, né? Uma cópia imperfeita, né? Que quanto mais a pessoa tem preparo, qualificação, tem estudo, né? Tem conhecimento, né? Para poder desempenhar uma tarefa, mais bem remunerada é aquela tarefa. Então, lá também é da mesma maneira. Aqui a gente copiou essa, né? E fomos inspirados para esse tipo de coisa, né? Se bem que aqui nem sempre é justo, né? Mas lá, com certeza, sempre é justo. Né? Tem uma frase aqui, né? Acho que é no primeiro capítulo, que eu até anotei aqui, né? Que se aplica a gente também aqui. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Aqui também na Terra, né? Na verdade, se a gente tiver boa vontade, né? Como diz Júlia, faz as coisas com amor, com boa vontade, não falta trabalho, não. Ninguém pode dizer que está sem trabalho. Não sei o que eu vou fazer quando eu chegar na casa. Vai ficar no portão. Vai servir uma aguinha.
vai passar uma vassoura na casa. Tem o que Só fazer. procurar. Vai olhar Se você procurar serviço, que encontra, né? exatamente. Não falta serviço ao trabalhador de boa vontade. É E só todo caso é isso, né? Eu te dar um exemplo também lá do CAF, né? Quando eu cheguei lá depois, eu estava lá muito mais tempo. Mas não tinha um sábado que a gente ia lá que não aparecia coisa para fazer. Sempre tem. Então, e uma coisa também importante nessa palestra de ontem, né? Que é uma advertência que foi dada, é para a gente não se sentir dono daquilo que a gente faz na casa espírita. Isso é uma advertência muito séria. Porque, às vezes, a minha sala, a minha atividade, a minha diretoria, meu setor, e a gente não permite que a pessoa que chega na casa, ela contribui para aquilo ali. Não, isso aqui deixa que eu faço. Você vai fazer isso aqui. Ou senão, assim, você quer ajudar? Então tem que ser dessa maneira aqui que eu faço. Eu faço isso aqui há 20 anos, você tem que fazer dessa forma. Não admite que a pessoa que chega contribua com uma ideia diferente. Então, nessa apresentação, fala isso também. E dá exemplo, o palestrante, como o palestrante lá é da própria casa, ele não citava nomes, né? Para não ser deselegante. Mas ele citava claramente os exemplos de coisas que aconteciam dentro da casa, manifestação de orgulho, de vaidade, de egoísmo, dentro da casa espírita. Então, assim, é uma advertência muito grande para a gente. Porque ele falou, olha, isso em todas as casas tem. Então, a gente precisa se policiar com relação a isso também, né? A gente que está nesse grupo, né, que é mais íntimo nosso aqui, de frequentadores da casa, a gente, quando a gente voltar, né, a gente parar e pensar nessas coisas também, né? A gente não se sentir dono das coisas, porque a gente não é dono de nada, nem do corpo a gente é dono. Daqui a pouco a gente é chamado lá e vão deixar essa roupinha aqui, né? Então, gente, é isso. Dá tempo de começar o capítulo 3? O que você acha? Já acabou? Acabou. O 2, a gente, na verdade, a gente tinha começado, né? A gente tinha ficado no meio dele, do 2. Falta só 5 minutos. Falta só 5 minutos. Não, 3 não, deixa para a semana que vem. Tá, então vou anotar aqui. Hoje é dia 19? Não, 18. Não. Deu errado. Deu errado. Prontos. Podemos encerrar, Luz. Então, vamos encerrar. Vamos agradecer. Agradecer a Deus por tudo. Por estarmos aqui. Eu estou lá na casa, estou aqui. Pelo trabalho, pelo estudo da noite de hoje, por tudo. Você faz, Alexandre, a prece final, por favor? Faço. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, nossa mãe, em nome da espiritualidade amiga e protetora dessa casa, desse estudo, estamos agradecidos por mais essa oportunidade de aprendermos, de nos desenvolvermos, que possamos, Senhor, estar fortalecidos para que possamos desempenhar nossa missão aqui nessa terra. Não como missionários, sabemos que não somos missionários, mas somos aprendizes em busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Possamos, Senhor, tratar de nós mesmos, da nossa elevação, deixar para trás toda essa imperfeição que carregamos sempre no céu. Agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos, Senhor, que abençoe a todos, encarnados, desencarnados, todos aqueles que não puderam participar do estudo dessa noite, que também recebam as vibrações de afeto, que possamos, Senhor Jesus, ir adiante, nos dê força e coragem para levar cada um a sua missão aqui nessa terra. Muito obrigado
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Recebo. Até segunda, pessoal. Um bom Até final de semana segunda. a todos. Ó, deixa da frente da Tchau. Santinha dar tchauzinho. Tchau para Boa todos. noite, Tchau, boa noite. Boa noite. Valéria, Oi. Gente, até mais aí. Tchau, Um abraço. Emília. Tchau. são 2 dias para você lembrar, né? Só 2 dias, meus parabéns, hein? Uma grande conquista, hein, Valéria? Que Só 2 conquista. dias em Umbral, que você vai? Tá muito Dois ótimo. cada mil. Ô, Valquíria, agora eu vou dar. Sonho meu, sonho Vai, meu. vai esperando sentada. Isso aí. Boa noite, meus amigos queridos. Tchau, gente. Boa noite. noite. É Eu segunda, na se paz Deus do quiser. Falou, Senhor. Tchau, Valéria. Bom final de semana a todos. Muita paz. Tchau também, Dona. Gente, beijo. Beijo, gente. Ótimo final de Miriam. semana a vocês. Valéria. Alexandra. E Tá. quem que é aí? Joãozinho, Tchau, Joãozinho. Dona Maria. Boa Beijão noite. pra vocês. Tchau, gente. Vou sair agora. Tchau, Dona Emília. Tchau, Dona Maria. Tchau, Tchau. Valquíria. Tchau, tchau. Liga. Tchau, Tchau, Emília. querida. Tchau. Tchau. Saindo.